Estamos em 2026, já é carnaval, e o verão brasileiro não movimenta só praias, blocos e festas. Ele movimenta a economia, gera emprego e ativa negócios em todo o país. E os números mais recentes mostram isso com clareza. A CNC projeta recordes históricos para o turismo na alta temporada e nesse carnaval, com impacto direto no comércio, nos serviços e no mercado de trabalho. E o que esses dados dizem do Brasil que realmente trabalha enquanto festeja? E como o empresário pode se preparar para aproveitar esse movimento? No Negócio para Te Contar de hoje, vamos conversar com o economista-chefe da CNC, responsável pelos estudos que acompanham o desempenho do turismo brasileiro, Fábio Bentes. Fábio, seja muito bem-vindo ao Negócio para Te Contar. Obrigado, Karina. Prazer falar com vocês de novo. Fábio, a CNC projetou um recorde aí, né? 218 bilhões em receita turística só na alta temporada. A gente está falando de dezembro até final de fevereiro, contando o carnaval agora, né? Que esse ano é fevereiro, mas até o final do mês. O que explica esse número tão expressivo? E a gente está falando só de lazer ou a gente está falando de um motor de desenvolvimento econômico mais amplo? Bom, na verdade, aí são dois movimentos, né, que explicam esse resultado recorde. Primeiro, um movimento sazonal típico, né, do nosso país, no qual o turismo sempre esteve associado ao verão. Não que não exista turismo fora do verão, mas a força motriz da atividade do setor, de fato, está associada com verão, com praia. Campos do Jordão em São Paulo que o diga, né? Sim. Porque o inverno lá é sempre bem... Campos do Jordão, enfim, as serras do Sudeste, a região Sul, ela se movimenta também fora do verão, mas a maior parte dessa receita sazonal ainda vem do turismo de verão, Nordeste, o próprio Sudeste, mesmo o Sul, né? Boa parte do Sul é impactado pela chegada de turistas argentinos. A gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante. Então existe esse movimento sazonal, mas existe também algo a mais acontecendo que tem propiciado essa percepção, essa expectativa positiva para o setor de turismo. Esse algo a mais, na verdade, são dois algos a mais. Um é o bom momento do mercado interno, né? O mercado de trabalho aquecido, a inflação em desaceleração. Então, para os consumidores residentes no Brasil, isso acaba propiciando um espaço um pouco maior no orçamento para esse gasto de turismo com lazer nessa época do ano. E a gente tem um segundo fator, algo a mais, que é a recuperação, ainda que parcial, da economia argentina. Por que isso é importante? Porque a Argentina é o principal emissor de turista estrangeiro para o Brasil. Aliás, quem esteve no Sudeste, quem esteve no Sul nesse verão, percebeu uma chegada muito, muito massiva. Olá, que tal? Os germanos invadiram aqui as nossas praias, o que é muito bom para o turismo. Então, o turismo... A moeda deles está mais valorizada que a nossa, então, naturalmente, eles têm dinheiro para gastar aqui, né, Fábio? E é um povo com poder aquisitivo elevado. Significativo. Significativo. Então, isso acaba movimentando o turismo, que vai muito além, no caso do carnaval, da folia ou daquele consumo nas praias, né? Sujeito, para se deslocar de um outro país ou até mesmo dentro do Brasil, ele consome serviço de transporte aéreo, serviço de transporte rodoviário. Desculpa te cortar. Você falou do serviço de transporte aéreo. Nossa principal entrada ainda é São Paulo, Guarulhos. Por isso que talvez São Paulo sempre diz que movimenta mais, porque todo mundo chega por São Paulo, que é o maior aeroporto, mas... O destino maior é o Rio de Janeiro. Olha eu numa entrevista de economia querendo fazer uma rivalidade entre Rio e São Paulo, até para quebrar o clima, que o economista é sempre tão sério. Mas assim, chega por São Paulo, mas vem para o Rio. Vem para o Rio, e uma característica do turismo realmente nos últimos anos, que o sujeito ele entra pelos hubs, e assim no Brasil, em qualquer destino importante do turístico no mundo, ele circula dentro do país. Aí você perde um pouco o controle, né, de fato onde ele está gastando. Então, São Paulo é a principal porta de entrada aérea do Brasil, porque é o principal hub nesse tipo de serviço de transporte. Então, é natural que venham por São Paulo mesmo. Mas existe também, às vezes, a gente esquece do turismo rodoviário, que atende o turista doméstico com poder aquisitivo um pouco menor, tem os fretamentos turísticos, tem cruzeiro, tem entrada de turista vindo nos nossos vizinhos, né, do Mercosul aqui, argentinos, uruguaios, chilenos. Cresceu muito a chegada de chileno no Brasil. Tem grupo de motoqueiro que cruza a fronteira, assim, que vem do Chile, da Argentina. Tem, inclusive, alguns estrangeiros que vêm aqui visitar os colegas no Brasil. Então, movimenta uma rede muito grande da economia, né? Esse setor de hospedagem, alimentação, serviços culturais. Então, quando a gente faz um retrato desse, mais do que olhar para a praia na alta temporada, mais do que olhar para os desfiles das escolas de samba ou dos blocos, a gente olha para o efeito todo
desses setores da economia, no momento, aliás, que boa parte das pessoas que gastam durante o carnaval não gostam de carnaval. Elas fogem dos grandes centros, vão para o interior do pra Brasil Serra. e movimenta a economia lá também. Se transportam, né? E, enfim, fazem reservas. Então, é um estudo mais abrangente. Não é um estudo sobre a folia ou sobre o lazer no verão. É um estudo sobre o quão importante é essa época do ano para o setor. E só para fechar com um número, 44% da receita anual do setor acontece nessa temporada. Nesse trimestre entre dezembro e fevereiro. Então, a gente costuma dizer, não à toa, que o carnaval tá para o setor de turismo como o Natal tá para o comércio. Aí faz a diferença entre um ano bom e então, quando o carnaval é em março, o negócio é melhor ainda, porque pega dezembro, janeiro, fevereiro e março. Você trouxe esses dados que você trouxe, acho que fica claro o quanto o turismo movimenta uma cadeia. E você trouxe aí os principais modais de acesso, mas quais são os segmentos mais impactados com essa movimentação? Pois é um desafio medir isso, é bom que se diga, porque, por exemplo, quem consome uma passagem aérea, ele não consome essa passagem no verão, ele tem que reservar essa passagem, às vezes, no inverno, para usufruir do serviço no verão. O mesmo vale, por exemplo, a hospedagem em hotéis e pousadas. Você precisa fazer uma reserva com antecedência. Então, quando você tira um retrato desse momento do ano, do verão, os setores que mais se destacam, ou seja, onde a receita ocorre simultaneamente à prestação do serviço, acabam sendo serviços de alimentação, né, bares e restaurantes, transporte rodoviário também, você precisa fazer reserva, então eles acabam se destacando. Não por acaso, historicamente aqui na Confederação, desde que a gente passou a fazer esse tipo de levantamento, o segmento de alimentação sempre se destaca, né? Ninguém reserva a mesa do restaurante com 3 meses de antecedência. Então, quando a gente tira um retrato desse momento da economia, o que a gente percebe é que os setores que acabam contratando um pouco mais tarde são justamente esses. Né? E a contratação nada mais é do que uma aposta na alta temporada também. E você falou de bar e restaurante, né? E também tem essa questão que não é só o turista. Quando o turista tá aqui, tá movimentado, quem mora fala, poxa, tá legal o barzinho, né? Pô, tem uma fila, que a gente brasileiro adora fila, né? Vê uma fila lá, fala, pô, tem essa fila aqui, vamos ali que deve ter uma promoção, a comida tá boa, enfim. Você falou de empregabilidade, né? A CNC projeta 14 bilhões de receita e cerca de 39 mil empregos diretos gerados nesse carnaval. E o carnaval funciona como uma política informal aí de estímulo à economia. Como é que você avalia, Fábio, essa concentração de empregos? Tem uma capital ou um local que tem maior concentração, né? Bahia, não sei, Minas Gerais, Rio, São Paulo? Pois é, justamente por ser uma pesquisa sobre a economia do carnaval, olha que curioso, um turista nordestino que vem visitar o Rio de Janeiro, ele gera receita em São Paulo sem ter pisado lá. Porque ele compra o ticket aéreo de uma empresa sediada em São Paulo. Então, é difícil até rastrear o dinheiro, né? Onde que ele mora, onde que ele reside, onde que ele vai gastar, vai promover os outros gastos. Então, por isso que o turismo é uma atividade também tão especial, né? Porque ele se espalha com uma facilidade muito grande. Atende quem gosta da folia, atende quem não gosta. E essa expectativa de quase 40 mil vagas, se confirmada, representaria o maior volume de empregos temporários para o carnaval, especificamente desde 2014, quando a gente ia ter a Copa do Mundo aqui, que o setor estava investindo bastante em contratação naquela época. Então, assim, é um número também para ser comemorado e é um termômetro da expectativa positiva que o empresário tem, porque contratar no Brasil é caro, não deixa de ser uma aposta, e se ele está pensando em contratar mais, é um indício que ele está bastante otimista com o carnaval desse ano. Ele está falando só de carnaval. Se ampliar para a alta temporada, aí passa de 80 mil vagas. Olha a importância do setor, inclusive no mercado de trabalho. Vou contar uma coisa que não estava nas nossas pesquisas. A gente tirar um retrato de 2025, o setor de turismo gerou 100 mil vagas no ano passado. Ele ficou atrás do comércio, ficou atrás da indústria, que é um setor muito grande, de serviços administrativos, são serviços do dia a dia das empresas, ou seja, sempre contratando. Quer dizer, o turismo, mesmo sem ser a 5ª maior atividade econômica do Brasil, no mercado de trabalho foi o que mais gerou. Qual que é hoje a 5ª maior atividade? Ele é a 5ª maior atividade? Bom, se a gente for olhar os grandes setores, né, a gente tem o setor de serviços, que é um mundo ali. Que é o primeiro. E o turismo está ali dentro. Também. Né, tem o comércio, enfim, se a gente começar a abrir comércio varejista, comércio atacadista... Tem os desmembramentos. Tem os desmembramentos. Setor de turismo, para trazer um número aqui, uma ideia da importância dele para a economia,
faz parte dos nossos big numbers aqui da CNC, ele responde por 8% da economia. Setor de comércio, 14%. Setor da indústria, se a gente considerar a indústria como um todo, é mais ou menos 20%. Tem a administração pública, que também é cerca de 16%. Tem, enfim, o setor de serviços como um todo. E esse é o mundo. Quando a gente desmembra o setor de turismo, certamente não está entre os 5 maiores setores na geração do produto interno bruto, mas na geração de emprego está. Por quê? Isso que eu ia falar, apesar de não, que é o que você trouxe de curioso e como o Fábio bem colocou, isso não estava nas pesquisas, mas vocês apuraram que apesar de ser talvez o quinto segmento que mais gere aí receita, ano passado, com 100 mil vagas, disparou na empregabilidade. Cresceu. Aliás, quando a gente olha também a receita de turismo no ano passado, cresceu 5,5%. Nenhuma atividade grande cresceu isso. Esse ano a gente está falando em 218 bilhões. Quanto foi ano passado? Ano passado foi cerca de 4% a menos. Algo ali em torno de 210. Agora, uma curiosidade que também que não estava aqui nas nossas perguntas, no script, mas eu vou te perguntar, por que a gente tem uma arrecadação maior esse ano, mas com uma empregabilidade menor? Talvez porque o mercado já tem mais gente empregada, que foi efetivado da temporada, só para eu entender menos, curiosidade. Na realidade, a empregabilidade no turismo também está crescendo. Tá? Assim, são 100 mil vagas, o turismo não registrou isso no ano passado. O que a gente viu no histórico recente, quando a gente relativiza essa taxa, você calcula uma taxa mesmo percentual, explodiu logo depois da pandemia. Claro, o setor perdeu 2/3 da sua receita em 3 meses. Aí depois foi recuperando, à medida que recuperou, começou a contratar, porque o setor de turismo, por mais que a gente tenha inteligência artificial, sistemas que automatizam, né, o atendimento ao turista, ele ainda precisa muito de uma camareira, de um garçom para entregar o prato, ou seja, ele é muito intensivo em mão de obra. Então, por isso que lá na reforma tributária, a gente lutava aí com muito afinco por uma situação menos desfavorável ou mais favorável que acabou ocorrendo para o setor de turismo, porque ele é um grande empregador. Se a gente corta empregabilidade, as atividades terciárias, de um modo geral, vão acabar sentindo. Fábio, você foi falando coisas e foram me dando vários insights aí. Eu peguei 4 insights de tudo que tu falou, então eu vou começar de trás para frente. Você falou em empregabilidade, camareira, garçom, formação de mão de obra, a gente tem que falar do SENAC. SENAC é o nosso Serviço Nacional de Aprendizagem, é onde a gente tem toda a formação de mão de obra para comércio, para serviços e para turismo. E o empresário que está acompanhando a gente, principalmente desses segmentos, sabe que se ele quer um profissional qualificado, ele tem que estar atento à formação do SENAC. Então, a gente vai deixar aqui também o QR Code do SENAC para você olhar as atividades que tem, os cursos que tem, que você pode até propor para o seu colaborador desse segmento se aperfeiçoar e entender também aonde estão esses egressos, né? Quem vão ser os egressos que vão sair da mão de obra. A segunda coisa que você falou que me deu... e falando em SENAC também, preciso falar do SESC. O SESC que tem um slogan, né? A vida acontece com o SESC, acontece. E esse verão a gente tem visto as piscinas do SESC por todo o Brasil muito movimentadas. O SESC tem hotel também, que acaba sendo um destino de turismo. Então, assim, SESC e SENAC são os nossos vetores de desenvolvimento social e que estão também contribuindo aí para fomentar a nossa economia, dando apoio ao empresário. Uma outra coisa que você falou são que as pesquisas de turismo começaram em 2014. Então, a gente tem 12 anos aí de estudo, de comparativo, né? Tem um lastro desse trabalho. As pesquisas de turismo hoje acabam balizando não só o setor, mas são muito utilizadas para a própria referência do Ministério do Turismo, enfim. E a CNC, ela é reconhecida por conta de suas pesquisas, não só essas sazonais como turismo, mas a gente faz outras grandes pesquisas, né, Fábio? Movimentação Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Black Friday. Adicionalmente, a gente faz isso até porque são datas muito importantes para públicos diferentes de empresários, né? O nosso papel aqui é orientar, né, sinalizar o que vem pela frente, né? Então, por trás dessas pesquisas tem uma numerália assim, insana, indecente, que faz com que a gente gere esse tipo de insight de forma bastante segura. Então, existe um rigor e uma responsabilidade muito grande, porque é a marca da CNC. Eu acho que então, responsabilidade e credibilidade que eu acho que a gente conquistou ao longo de todas essas décadas. A gente faz, na verdade, desde 2012, 2013, algumas pesquisas de datas comemorativas. Então, tudo que a gente tem aqui de levantamento está embasado
com o que a gente chama de condicionantes do consumo. Então, a gente tem que olhar para o mercado de trabalho, tem que olhar para juros, né? Como é que está a taxa de juros, taxa de câmbio, inflação, tudo isso afeta. E um ponto importante também, que é cobrar também do setor público uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento daquelas atividades. Porque a gente costuma dizer que da porteira para dentro, do lobby do hotel para dentro, é uma beleza. O serviço de hotelaria no Brasil não deixa nada a desejar, é melhor do que em muito país desenvolvido. O problema é a estrutura, né? Quer dizer, um país grande, com desafios, com determinadas carências sociais, mas que precisa de uma estrutura de portos, aeroportos, rodovias e segurança pública. Nada afasta mais um turista estrangeiro do que a insegurança. Então, isso, o empresário ele consegue tomar conta ali do quadrado dele. Mas o turista, ele circula na cidade. Você não pode botar um guarda-costas atrás de cada turista, não vai funcionar. Com certeza. Você falou de turista estrangeiro. Aqui na nossa pesquisa que eu estudei antes de fazer essa entrevista, a gente tem um número de 7 bilhões de dólares na economia brasileira no ano passado todo. Então, em 2025, os turistas estrangeiros deixaram aqui no Brasil 7,9 bilhões de dólares na economia, né? Um crescimento aí de 7% comparado com 2024, segundo os dados do Banco Central que você estuda. O que você acha que contribuiu para esse crescimento? Você acha que a imagem do país tá sendo melhor vista lá fora, né? O que o Brasil está revelando para trazer esses turistas? Porque esse dado que eu peguei aqui, ele é de 2025. E você já falou que no começo desse ano e agora no Carnaval a gente está vendo essa invasão de maneira positiva dos latinos aqui. Então, chileno, argentino. A imagem do país está melhor lá fora para que eles venham para cá? Em que pese ter essa questão que você falou de infraestrutura, segurança? É verdade. Assim, você ter uma ideia, se a gente pegar os países do G20, o Brasil foi o que registrou o maior crescimento relativo, claro, na quantidade de turistas estrangeiros de todos os países do G20. Proporcionalmente, a gente passou a receber um volume anual de turistas maior do que países como França, Espanha, não em números absolutos, que eles ainda estão muito na frente. São países que historicamente desenvolveram a indústria turística deles, em questões geográficas, que circular na Europa é mais fácil do que circular na América do Sul. Existe a questão da imagem? Existe. Existe investimento em segurança pública? Sim. Embora a gente tenha problemas, às vezes, crises pontuais. Mas quando a gente percebe ali o orçamento dos estados brasileiros, a rúbrica que mais cresceu foi com segurança pública nos últimos anos. Cresceu mais do que com educação e com saúde. Em termos de crescimento, descontando, claro, o ano da pandemia. Então tem crescido muito. Mas, sem dúvida alguma, como você já adiantou, a América do Sul é apaixonada pelo Brasil, né? Então eles adoram vir para cá, os argentinos adoram vir para cá. Então quando a economia deles melhora lá, mesmo que a situação não melhore tanto aqui, aquele fluxo, aquela demanda reprimida que a gente sentiu, né, na fase da pandemia, os argentinos sentiram 2 vezes, porque tiveram a pandemia e tiveram uma crise econômica muito severa. Quando melhora um pouco a situação, eles voltam a invadir aqui, e eles são muito bem-vindos, né? Porque o ticket médio de um turista, né, aqui acaba sendo maior do que do turista doméstico. Era a minha pergunta, a minha próxima pergunta era essa, né? O turismo tem essa característica de descentralizar a renda. E qual que é o consumo desses estrangeiros no nosso país? Isso varia um pouco de ano para ano, mas a gente pode dizer que, em média, cada visitante deixa aqui $1.000. $1.000, hoje, se trouxer o câmbio de hoje, dá um pouco mais de R$5.000. Lembrando que boa parte deles entra de carro pela fronteira sul do Brasil. Isso é muito mais do que o turista doméstico costuma deixar em cada viagem que ele faz no Brasil, né? Então, é um turista com poder aquisitivo maior. Atrás dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, a gente tem americanos, que acabam se destacando, portugueses, europeus de um modo geral. Então, assim, o Brasil registrou no ano passado mais de 9 milhões de visitas de turistas, né? Quer dizer, é um número que a gente deve louvar, um crescimento de cerca de 40%, mas a gente ainda está muito longe de explorar o nosso potencial. Existem barreiras geográficas? Existe concorrência no turismo internacional? Claro que existe. Mas falta a gente aqui uma estrutura melhor. E aí, se eu fosse apontar o dedo para uma, sem dúvida alguma, segurança pública. Mesmo a gente tendo investido, como você trouxe o dado, mais em segurança pública do que em outras áreas, ainda assim a segurança pública é algo que precisaria ter um aporte maior para que mais turistas pudessem vir na hora de escolher o destino. A gente tem um excelente laboratório disso na América do Sul, que é Medellín. A Medellín chegou a ter uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes de 300 pessoas. A cada 100 mil, 300 morriam de homicídio. Hoje,
essa taxa está em torno de 9%. No Brasil é 16%, a gente tem capitais no Brasil, inclusive capitais turísticas, que a taxa passa de 50%. Quer dizer, obviamente que não foi só a segurança que aqueceu a economia colombiana, tornou a Colômbia um país mais conhecido, mas sem dúvida alguma contribuiu de forma significativa para isso. Então é algo que a gente tem que pensar e planejar. Por mais que o empresário corra a maior parte do risco do negócio no Brasil, tem certas coisas que ele não consegue prover. Aí são políticas públicas que têm que ser melhor desenhadas para que a gente consiga unir o mundo público com o mundo privado e tirar o Brasil desse déficit, diria assim, de turistas estrangeiros, que a gente poderia estar com algumas dezenas de milhões de turistas vindo aqui todo ano. Você falou de empresários. Qual que é o papel da CNC na leitura desses dados e na defesa de políticas públicas que fortaleçam aí o turismo, né? Como é que a CNC tem se posicionado? Eu sei que você é o responsável pela área de economia, mas a CNC trabalha de forma transversal com o nosso Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade, o Setur, com a nossa Diretoria de Relações Institucionais no Congresso Nacional, com a nossa Diretoria Geral e com o Sesc Senac nesse movimento transversal de olhar tudo o que a gente tem de frente relacionado ao turismo. Qual que é o papel da CNC nesse processo e no fomento de política pública? Bom, na realidade, vou trazer 2 exemplos para você que eu acho que ilustram bem o que a gente fez nessa questão envolvendo o turismo. Um momento em que a gente lutou bastante por isso, recentemente, foi quando a gente lutou para que turistas de determinadas localidades não fosse cobrado desses turistas a emissão de um visto específico para vir ao Brasil. Estamos falando de países como Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, principalmente Estados Unidos e Canadá. A gente foi contra isso por quê? Porque isso era uma reciprocidade em relação à exigência de vistos de brasileiros no exterior. Tudo bem, eu até entendo a reciprocidade. Mas se eu quero aumentar o meu público aqui, eu não posso criar uma barreira, né? Também fazer o empresário pagar a conta disso, né? Porque aí é menos turista aqui, no final das contas, quem está correndo risco é ele. É o empresário. Então, contra e fizemos estudos, o quantificamos movimento que a CNC fez de sensibilizar o governo federal de que essa exigência de visto para alguns países não seria bacana, porque realmente eu lembro desse movimento que nós fizemos. O governo ia perder, porque o turista paga imposto também. Então, exatamente, assim, né? E uma coisa curiosa é que lá no evento, na audiência pública, aqueles que defendiam a exigência de visto, que eram alguns órgãos do governo, eles foram surpreendidos pelo próprio presidente da sessão quando a gente trouxe dados do governo mostrando o prejuízo que o próprio Estado ia ter. Então, aí é quando eu falo que a CNC vira referência. A CNC faz esses estudos que balizam e norteiam não só o Ministério do Turismo e o governo, mas também são informações para o próprio Congresso Nacional, que por vezes, quando entram com algum projeto, utilizam os nossos dados para referendar a sua proposta, né? Isso acontece com bastante frequência aqui na casa. Me orgulho muito. Eu estou aqui há 25 anos, eu vejo isso acontecer com bastante frequência, que é muito bom. Seriedade com que os temas econômicos sempre foram tratados. E um outro momento importante foi na reforma tributária. O setor de turismo, principal empregador, e por ser empregador, tem na folha de pagamentos o maior custo operacional, vamos dizer assim, e não ia ser prejudicado, ia sofrer uma majoração tributária caso ele não fosse contemplado com uma alíquota de referência menor, como a gente lutou, e durante o ano de 2023 a gente foi muito lá para defender isso, porque num período em que, no momento, já naquela ocasião que o trabalho estava sendo cada vez mais informatizado ou desumanizado, o setor de turismo, na verdade, tinha que estar sendo estimulado a continuar gerando vagas e não desestimulado. E a gente conseguiu algumas vitórias, a gente, CNC, nesse sentido, para minimizar o impacto. Então, assim, existe, às vezes, um trabalho também de bastidor e que não aparece muito, mas que é fundamental para que a gente não corra num prejuízo mais à frente. Da reforma tributária foi um desses, né? Porque é um tema árido, um tema que pouca gente conhece, mas que se ele não fosse tratado da forma adequada e tecnicamente bem embasado, a perda seria grande. Eu vou aproveitar esse programa para dizer que nós temos um episódio sobre a reforma tributária que vai entrar depois desse episódio dessa semana de carnaval. Então fica atento, fica ligado com a gente, que vocês vão ver tudo que a gente tentou desmistificar sobre a reforma tributária para você, empresário. E falando no empresário mais uma vez, o empresário do comércio de bens, serviços e turismo, que é a nossa pauta desse verão, desse primeiro Um Negócio para Te Contar de 2026, eu queria saber, Fábio, para o empresário que está assistindo a gente, como é que ele pode planejar esse começo de ano dele, como é que ele pode tirar os frutos dessa temporada aquecida e pensando economicamente e fazendo essa análise que você sempre faz, essa projeção para o próximo ano, o que ele tem que fazer para que daqui para o final do ano ele também tenha sucesso? Bom, pois é, isso existe
uma parte técnica e um pouco de arte nisso, né? A parte técnica é quando a gente traça o cenário que baliza o nível de atividade de qualquer setor, do turismo, do comércio, qualquer um que seja, a gente olha para as condições econômicas do país. Quando a gente olha para 2026, o principal ingrediente, o principal fator, né, de crescimento da receita está muito concentrado na queda dos juros. Os juros vão cair e tem que cair. Os juros não vão cair porque a gente é contra controlar a inflação, muito pelo contrário, a gente é a favor. Mas quando a gente está lá atuando por um juros menor, não é só por conta da inflação, é por conta de um Estado desequilibrado. Um Estado brasileiro que historicamente gasta mais do que arrecada. Isso exige uma taxa de juros maior. E da mesma forma que o empresário lá o dono do hotel quer perder com a falta de turistas americanos ou canadenses, o empresário, de um modo geral, ele perde quando ele tem que direcionar boa parte do seu fluxo de caixa para fazer frente a despesas com juros, por exemplo. E o Brasil, todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, é um dos campeões mundiais em taxa de juros no mundo, você fica atrás da Turquia. Então, quer dizer, será que isso ocorre porque a inflação estava em 5 e não em 4,5? Não. Acontece porque você tem que financiar um Estado deficitário. Então, acontece porque a gente não fez uma reforma administrativa até hoje. A gente precisa mensurar o tamanho do Estado, né? E vamos falar sobre isso também no nosso episódio da reforma tributária. O presidente Tadros sempre defendeu, antes da tributária, vamos fazer administrativa, porque quando você sabe o tamanho do Estado, você consegue pensar no tributo. Agora, a gente fez uma reforma tributária antes e foi muito bem, a CNC apoiou e conseguiu grandes vitórias, mas quando você pensa que o Estado ainda não está dimensionado, a gente não sabe se vai ter algum impacto lá na frente também, né, Fábio? Uma analogia que eu acho que é muito ilustrativa dessa realidade. Como se a gente tivesse um aperto no nosso orçamento e vamos ao restaurante. A gente vai discutir se vai pagar com cartão de crédito ou de débito. Isso é reforma tributária. E a gente vai discutir se a gente vai ou não ao restaurante ou qual restaurante vai. Isso é reforma administrativa. Então, qualquer família optaria primeiro por uma decisão parecida com a reforma administrativa. Mas já que as coisas ocorreram dessa forma, que a gente continue lutando pela reforma administrativa. Eu falei que tem um pouco de arte também, ou do imprevisível. A gente está no ano eleitoral, né? A gente está de olho em medidas que podem, a reforma tributária, inclusive a parte da renda é uma dessas, que podem impactar o fluxo de caixa das empresas. Então a gente fica atento aos detalhes e a coisas que, às vezes, o pequeno empresário não tem nem como se articular sozinho para resolver. Então, ele recorre a entidades, né, do Sistema S, no caso aqui do setor de comércio, serviço e turismo, para ter referência de como aquela medida, que às vezes é uma medida pontual, mas tem um efeito muito grande, vai impactar o negócio dele. Aqui tem bastante conteúdo para a gente chegar a esse público do empresário e mostrar as nossas preocupações ou desmistificar também algumas preocupações. Com isso a gente cumpre o nosso papel. Colha os frutos desta temporada, acompanhe e planeje o seu ano, né? Atento aí às mudanças, porque nós estamos num ano eleitoral, e pense como investir melhor e mais para o final do ano, né, Fábio? Pois é. Então, se a gente tem por exemplo, jornada 6x1, está sendo discutido agora. Como é que isso vai impactar as atividades de comércio, de serviço? Vai impactar, porque a gente está falando de setores que são altamente empregadores. E fazer essas contas é parte da nossa rotina, é parte do nosso trabalho. Nesse caso, gera uma preocupação nossa. Então, existe um trabalho que a CNC, a gente vem percebendo, ela vem se esforçando também para divulgar nos últimos anos, porque é o que consome boa parte do nosso tempo. A gente não consegue resolver o problema pontual de cada empresa, isso é impossível. Mas a gente consegue orientar de uma forma geral como que aquilo que está sendo discutido no parlamento, enfim, uma questão, digamos, que foge do parlamento, segurança pública, como que aquilo afeta o negócio dele. Por que é importante olhar para aquilo? Fábio, para finalizar, o turismo ele conecta pessoas, territórios e gera oportunidades. A gente pode dizer que é um dos grandes vetores de desenvolvimento econômico do país? A gente tem exemplos disso no mundo. A Europa, na última crise fiscal que a Europa passou, principalmente os países ali do Mediterrâneo, eles se reergueram por conta do turismo. Assim, Portugal é um bom exemplo, Itália e outros países da Europa perceberam a vantagem competitiva que o turismo local tinha em relação a outros lugares do mundo. E a gente costuma dizer que é quase que um monopólio, porque não existe outra Torre Eiffel, só tem aquela que está lá em Paris, não tem outro Coliseu. E nem outro Cristo Redentor, vamos aproveitar essa potencialidade. Tá na hora da gente explorar, nem outra praia, enfim, existe uma série de atrativos que criam essa vantagem competitiva.
isso não garante um setor pujante, um setor livre de riscos. Não, mas isso é algo que, se bem explorado, se a gente oferecer as condições mínimas para a operação de qualquer atividade, a gente consegue explorar muito mais esses potenciais. E o Brasil, quer dizer, a gente viu para o norte do Brasil sendo cada vez mais visitado por turistas estrangeiros, quer dizer, aquele destino tradicional, Rio de Janeiro e o Nordeste, ele também está se diversificando. Então é importante que o setor cobre das autoridades políticas públicas bem desenhadas, bem modeladas para atender as expectativas do empresário, porque a parte privada, a gente sabe, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, o setor privado acaba sendo mais eficiente que o setor público. Para você, empresário de turismo, fica essa dica. Não encare turismo só na sazonalidade. Veja o turismo como estratégia. Fábio, muito obrigada pela tua participação. Eu acho que a gente podia marcar pelo menos uma vez por mês de ter esse bate-papo com o Fábio para falar de pesquisa de endividamento, pesquisa de índice de intenção de consumo das famílias, enfim. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na CNC e saber que a gente tem uma gerência de economia que projeta dados que balizam aí o nosso país e que nos ajudam a ter mesmo uma visão de futuro. Então, eu queria muito que a gente pudesse bater esse papo outras vezes. Vou deixar o convite aqui, vamos ver se a gente consegue trazer, passando essa temporada de começo de ano, porque eu sei que agora o Fábio vai começar a fazer outros estudos de empregabilidade, enfim, retenção, fora as nossas pesquisas mensais. Então, fica esse convite para que você sempre possa bater esse papo com a gente aqui no Negócio para Te Contar, e obrigada pelas informações, viu? Esse convite vai ser sempre aceito, né? Porque a gente tem um prazer enorme de trabalhar aqui e de ter a autonomia e a liberdade de se posicionar e de orientar a casa em relação àquilo que a gente, né, que já estamos aqui há tanto tempo. Não vou entregar a sua idade, você está menos tempo do que eu. Eu estou bem menos, viu? Eu estou há bastante tempo já. Então a gente já conhece a casa, enfim, a gente fica bastante seguro para fazer esse tipo de trabalho de rotina. Tem produzido bons resultados nos últimos anos. Então o convite sempre vai ser aceito, independente do tema. Aliás, a economia, a grande vantagem é que de tédio não se morre. A gente sempre tem uma novidade para falar. Esse foi mais um Negócio para Te Contar. Quero convidar você a seguir a CNC nas redes sociais, seguir @Sistema CNC no Instagram, procurar o CNC Play no nosso YouTube. Lá você vai ficar sabendo sobre esse programa e todos os outros. Obrigada e até a próxima.